Eu acho que pirei, os pés saíram do chão. Bom dia a todos. Voltando às nossas atividades, depois de 2 dias de feriado. Esperar um pouquinho o pessoal todo lugar. Oi, Oi, bom dia. bom dia. Ei, Ana, bom dia. Arthur, bom dia. São os que estão botando a carinha aqui para eu ver. Theo, Marina. Gente, olha, meu cabelo tá tão grande que quando eu coloco o fone, amassa assim, ó. Faz assim. Tão grande que ele tá. Ele faz um negócio aqui assim, ó. Ai, ai. Eu tô mesmo. Também tá grande. Tá mesmo, olha lá. É, Deixa eu ver quantos somos. Só 23. Esse povo tá com preguiça de acordar cedo hoje. poxa. Não vem falar que tá com preguiça porque eu já acordei cedo. Ah, Esté acordou cedo. Eu tô falando dos que não acordaram, Esté. Acho que estão em coma. Fala assim não. Poxa, essa piada. É em coma de sono, Esté. Em coma de sono. Dormindo muito. Gente, ó. Eu vou começar, tá? Já somos 23, já temos um número bem bacana. Então, depois de 2 dias de feriado, voltamos, né? E vamos continuar aí as nossas dicas, as nossas aulas e as nossas dúvidas. E é isso, vamos ver. Olha só, gente. O nosso capítulo 4, na semana passada, nós estivemos ainda falando sobre várias questões relacionadas ao Renascimento. Falamos muito sobre a característica, né, desse Renascimento. Deixa eu desativar o som aqui de todo mundo, porque tem alguém aí com um passarinho. Falando sobre várias características desse renascimento cultural, né? Falamos um pouco sobre Leonardo da Vinci, não é isso? Falamos muito sobre ele. E hoje a gente vai continuar aí falando sobre esse tema do Renascimento, mas nós vamos fazer uma pequena introdução já relacionada à Reforma Protestante, tá bom? Porque eu acho interessante a gente fazer isso hoje. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhar a tela. Ok. Todo mundo tá vendo aqui minha tela? Sim? Não tô vendo a tela? Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Espera aí. E compartilhar essa aqui. Foi. Agora sim. Sim? Espera. Agora sim, né? Ok, vamos lá então. Falamos muito sobre a questão, então, semana passada, ainda quando nós estávamos falando, falamos sobre a característica das obras de arte, não foi isso? Falamos muito sobre isso na semana passada. E aí, hoje, nós vamos continuar falando sobre a questão do Renascimento. Eu cheguei a comentar com vocês como me impressiona a obra Pietà da Vinci, né? Falei sobre isso com vocês, porque realmente é algo que me impressiona muito por suas características. E hoje, nós vamos começar, depois se der tempo, a gente volta para aqui para dar fazer uma correção aqui dessas atividades, tá? Mas hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a questão da Reforma Protestante. Primeira coisa, quando eu quero falar com vocês sobre a questão da Reforma Protestante, gente, nós vamos falar muito sobre a Igreja Católica, a Igreja Católica, a Igreja Católica. Nós estamos falando da Igreja Católica do século XIV e século XV. Tá bom, gente? Tudo que nós estamos falando aqui sobre a questão da Igreja Católica, nós estamos falando sobre a instituição religiosa que existia naquele período.
Não estou falando da Igreja Católica de hoje, que está aqui na esquina da nossa casa, que a gente vai lá, alguns, né, os que são católicos, vão lá e frequentam e fazem lá o seu as suas obras sociais e é a sua religião, tá? Essa Igreja Católica, porque era a instituição religiosa daquele período que nós estamos estudando, ou que nós vamos estudar, tá bom? Não é necessariamente essa Igreja Católica, era a realidade daquele período, tá bom? Então, essas ideias humanistas, né, que influenciaram muito esse campo da arte, que influenciou muito essa nova visão na construção da obra de arte, que influenciou muito o surgimento dessas universidades, também vai influenciar a Igreja Católica, tá bom? E nesse sentido de reconstruir e formar uma nova situação dentro da Igreja Católica, nós vamos ter uma pessoa que vai ter um destaque muito importante nessa relação, que vai ser Martinho Lutero, ok? Então, primeira coisa que eu quero... Primeiro aqui é uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Eu vou colocar aqui no bate-papo, deixa eu achar aqui, peraí, um link de um filme que fala sobre Martinho Lutero. Coloquei ali no bate-papo. Ah, professor, e por que você não passa esse filme pra gente? É um filme denso, é um filme pesado no sentido assim, que não é um filme que você assiste, que filme divertido, não, é um filme pesado, mas que ele retrata muito a vida de Martinho Lutero. Então eu não vou obrigar vocês a assistirem esse filme, mas quem tiver disposto, quem tiver com tempo livre, que eu acho que muitos de vocês têm, podem assistir o filme, mas eu não vou passar como atividade, porque eu não acho um filme divertido. Ele é um filme talvez não seja ainda para a idade de vocês. Se vocês fossem do ensino médio, eu passaria para vocês. Mas como vocês são ensino fundamental, não tem nada demais no filme não, tá? O filme conta da história, mas é um filme pesado, não é um filme divertido. Quem quiser se aventurar e assistir o filme, tô deixando o link aqui no bate-papo, mas não é uma atividade oficial, é uma atividade extra-oficial, ok? Então nós vamos falar sobre Martinho Lutero, né? E aí eu quero compartilhar com vocês um videozinho aqui agora que conta um pouco sobre a história da vida de Martinho Lutero. Nós vamos vendo aqui um pouco esse vídeo e a gente vai parando, vamos comentando ele, tá? Deixa eu colocar aqui, compartilhando. Ô tio, Oi. então se você ver esse vídeo, é literalmente assim. Verdade ou consequência? Consequência. Assiste esse filme. Eu assisto o filme. Ah, isso não é uma consequência. Isso é toda segunda-feira. É. Ai, ai. Todo mundo tá vendo aqui a tela do vídeo? Sim. Sim. Vou colocar aqui se sair. Sabe o que é Playmobil? Saindo o som? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Tá saindo o som? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comparar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos. Eles se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os louvados. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias. Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois desses ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Gente, é muito importante essa parte do texto a gente entender o seguinte. A origem da igreja, a origem dos preceitos de Jesus Cristo, fala principalmente do amor ao próximo, né? É a base de toda a palavra de Jesus, é essa, amar ao próximo, ajudar. Só que os líderes religiosos que foram surgindo, os primeiros, né? Eles tinham, vamos dizer assim, de certa forma, uma questão um pouco de muito egoísmo, né? Então, eles foram desvirtuando as palavras de Jesus
o que, de certa forma, não é algo positivo, né? Eles foram desvirtuando toda essa ideia, todo o conceito de Jesus, foram se afastando dessa questão do amor ao próximo e foram utilizando a religião para benefício próprio, que não é algo positivo, né? Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Hus entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero, e ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade e fica com uma dúvida atormentadora: como posso me acertar com Deus? Então ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente é isso que toda religião fala: seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: "O segredo do Senhor é com aqueles que o temem." Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica... Gente, olha só, o que é importante aqui a gente falar em relação a esse vídeo e a questão da postura de Lutero. A igreja era intermediária, tá? E Lutero começa a falar que não existe mais um intermediário entre o ser, o indivíduo, e Deus. Ele fala que não necessariamente a igreja tem que estar no meio desse intermédio, que você pode ler a Bíblia, que você pode, através das suas orações, chegar a Deus, que você não precisa de pagar para ser perdoado pelos seus pecados. A igreja vai chegar num ponto, nesse período da idade, né, do início da Reforma Protestante, que ela vai cobrar indulgências. O que era isso? A igreja cobrava para perdoar o pecado. Vocês imaginam isso? Cobrar pelo perdão do pecado? Não é algo muito positivo, né? O nosso vídeo, assim, ele não está muito histórico, mas ele fala muito exatamente daquela situação de Lutero, ok? Por isso que eu acabei aqui colocando esse vídeo, porque eu achei que ele tem uma linguagem própria para a gente entender. E ele aborda muito essa questão. Então a gente tem que entender exatamente esse conceito quando a gente fala sobre essa ideia de Lutero, que Lutero ele vai tentar quebrar essa união que existe entre igreja e Deus, que para o ser e Deus, né? E a igreja estava aí no meio, colocando regras, cobrando para perdoar pecado, né? E sendo que Jesus, lá na própria Bíblia, ele fala que o principal é você amar o próximo, né? Você, de certa forma, ter
os seus próprios conceitos e as suas próprias ideias, e ter a liberdade de ler a Bíblia, de fazer sua própria oração. Isso, você sendo bom, é o que importa, né? A católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando um sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficarem quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizado em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele falou uma frase que mudou a Europa e o mundo. A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E essa é a segunda grande revolução que ele causa: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer, e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia Até aqui estava legal. Olha só, gente. Então, o principal destaque de Lutero é que ele vai contradizer a Igreja Católica, né? Apoiado pelos burgueses do seu período, que de certa forma não queriam que a Igreja Católica desenvolvesse, crescesse em relação ao poder. E ele vai mostrar, ele vai iniciar um novo caminho do entendimento para o cristianismo. Esse processo todo recebe o nome de Reforma Protestante. E é a Reforma Protestante que vai possibilitar o surgimento, vamos dizer assim, dessas novas religiões que nós temos aqui hoje, ok? É essa Reforma Protestante que possibilita toda essa situação, tá bom? Então vamos ver mais aqui do nosso livro. Espera só um pouquinho, que eu estou aqui no lugar errado. Ok. Deixa eu voltar aqui para ir a compartilhar o livro. Voltou para o livro? Sim, né? Sim. Ok. Então, olha só, gente. Todo mundo lá na página 71, né? O que nós temos aqui na imagem aqui da página 171, né? É a Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, né? Lembrando, gente, que o Vaticano é um país, tá? É o menor país do mundo. É uma quadra praticamente só, tá lá dentro da Itália. Mas ali dentro eles não seguem as leis da Itália, vamos dizer assim, né? Eles têm suas próprias normas, suas próprias regras, e o Vaticano é um país próprio, tá? Enfim, independente ali dentro da Igreja Católica. Então, gente, o que a gente destaca aqui na página 71, principalmente, é o fato da luta onde as pessoas, e principalmente Martinho Lutero, naquele período, criticavam a ideia de vender indulgências. Ou seja, a indulgência é o perdão concedido pela igreja, mas que deve ser pago para isso. Então é como se
existe hoje o processo que a gente chama aqui de confessar, né? As pessoas vão para a igreja, principalmente na igreja católica existe isso, nas outras religiões também existem, mas ela não é um dogma, né? Mas as pessoas conversam com seus líderes religiosos nas outras religiões também, né? E acabam expondo os seus problemas. Na igreja católica ainda tem como um dogma, né? Uma norma, uma regra a ser seguida, a confissão. As pessoas se confessam e hoje os padres falam, faça uma oração, se arrepende e Deus vai te perdoar. Naquele período, a Igreja Católica fazia da seguinte forma: você pecou? R$ 20 e Deus te perdoa. Ok? R$ 200. Dependendo da pessoa, da situação, eles cobravam pela perdão do pecado, eles cobravam para fazer uma oração pelo ente querido seu que havia sido falecido. Então, por exemplo, morria alguém da sua família. Aí você ia na igreja e falava, ai, padre, eu tô tão triste, né? Aí o padre falava assim, olha, sua mãe morreu e ela está no purgatório. Para ela ir para o céu, você tem que me pagar R$ 5.000. Senão ela não vai. Aí a pessoa pagava R$ 5.000 para a pessoa sair do purgatório e conseguir transferir para o céu. Imaginem a situação como ficou precária naquele período. Okay? Eles usavam muito da palavra de Deus para ganhar dinheiro. Então, essa é a principal crítica de Martinho Lutero em relação ao que os líderes religiosos daquele período faziam. Ok? Era só isso que foi criticado por Martinho Lutero? Não. Mas a cobrança de indulgência foi o principal. Ok? Vamos passar a nossa página aqui. Giovanni levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer. Tá bom. Vamos lá. Página aqui, então, 72. Todo mundo na 72. Deixa eu dar um F10 aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Ué, não foi, não. Tá bom. Foi. Aqui. Página 72, aqui nós temos uma imagenzinha, né? Uma pintura de Lutero da época. Carinha dele aí, bonitinha. Bonitinha é ótimo, né? Então, é aquilo que nós falamos ali no vídeo, né? Querendo ou não, Lutero ele começa a criticar o Vaticano, todas aquelas posturas. Martinho Lutero entendia que a venda de indulgências era uma forma da igreja se aproveitar da boa-fé das pessoas. Imagina, gente, sabe? As missas, né, os cultos religiosos eram feitos em latim. Então você chegava lá, o padre falava em latim, você nem sabia o que ele estava falando. Ele virava de costas para as pessoas e falava o que ele bem entendia. Ficava todo mundo boiando, né? O que é isso, né? Então, querendo ou não, Lutero, influenciado pela burguesia alemã também, que queria, de certa forma, diminuir o poder da Igreja Católica, ele vai criticar principalmente essa cobrança de indulgências e vai escrever as suas 95 teses, que era um conjunto de várias proposições que buscavam um outro caminho para o cristianismo que não fosse aquele seguido pela Igreja Católica, ok? Então, querendo ou não, essa mensagem ela vai ser, de certa forma, aquela que vai iniciar o processo da Reforma Protestante. Essa não era a intenção inicial de Lutero. Ele não queria formar uma nova religião. A única coisa que ele queria era que essas coisas mudassem dentro da igreja, ok? Mas o monge vai desagradar muito as altas autoridades da Igreja Católica, né? E ele vai ser excomungado pelo Papa, expulso da igreja. Qual vai ser uma das suas primeiras, vamos dizer, o que o monge, então, vai tentar? Ele vai se recusar a voltar atrás, porque normalmente era o que a igreja fazia naquele período, né? Quando as pessoas, elas faziam alguma coisa que desagradava a igreja obrigava aquela pessoa a se retratar. Mas Lutero não fez isso, né? Ele foi perseguido pela igreja, como nós vimos no vídeo ali, eles fingiram que ele morreu, ele foi escondido, e ele começou a traduzir a Bíblia. Isso foi muito importante, porque principalmente o Novo Testamento ele trouxe para o alemão, que é o que fala sobre o cristianismo, né? E formou-se assim uma nova religião, tá? Então o protestantismo recebe esse nome porque as pessoas eram as pessoas que estavam protestando em relação à igreja daquele período. Espera um pouquinho. Ok?
Vamos lá, então. Então, a Igreja Católica ela vai se fragmentar em várias, né? Várias religiões vão começar a surgir. A primeira dela vai ser o luteranismo, que vai ser essa religião baseada no pensamento daquilo que Lutero entendeu como certo ou como errado, tá bom? Então, quais eram as bases aí do pensamento do Lutero? Primeira coisa, as pessoas eram livres para interpretar o que a Bíblia estava falando, ok? Não era o líder, a igreja, a instituição religiosa que ia lá e falava o que tinha que se fazer ou não. As pessoas eram livres. Outra coisa, o celibato não era obrigatório, que é essa ideia de que as pessoas não podiam casar. O que a igreja fazia naquele período? Eles proibiam os padres de casarem. Por quê? Porque toda a riqueza pertencente ao padre voltava sempre para a igreja. Então a igreja estava sempre rica. Ok? Então, deixa eu silenciar aqui. A igreja ficava sempre rica como em que sentido? Por exemplo, eu sou padre. Eu vou adquirindo riquezas, eu vou adquirindo dinheiro, mas eu não caso. Eu não tenho herdeiro. Quando eu morro, para quem que vai tudo aquilo, todos os bens que me pertenciam? Voltava sempre à igreja. Então, os bens dos padres, dos líderes religiosos, sempre permanecia e ficava na igreja. Saía e voltava para a igreja. Saía e voltava para a igreja. Ok? Não ia para outro caminho, não tinha outra intenção. Acabava ficando sempre dentro da igreja. Então, esse é um fato que a gente não pode esquecer, tá? Então, o celibato foi deixado de lado pelo luteranismo, eles não afirmavam essa questão do celibato, né? E, querendo ou não, ele foi se espalhando. Então, junto com o luteranismo, que é o primeiro que surge lá na Alemanha, nós vamos ter o calvinismo na França, e o anglicanismo na Inglaterra. Cada um com sua característica diferente, tá bom? Então, o calvinismo é a segunda religião depois do luteranismo, vai surgir na França, né? E, vamos dizer assim, Calvino, ele era um líder religioso que ele apoiava muito os burgueses. Por quê? Ele falava muito sobre o espírito de poupança. A Igreja Católica era contra a questão do enriquecimento dos burgueses e da burguesia. Então, para Calvino, quando ele começa a falar sobre a sua, vamos dizer assim, o seu pensar sobre a religião, ele fala que as pessoas deveriam trabalhar e que os negócios eram algo divino que pertenciam a Deus. Ok? Então, querendo ou não, ele entendia que as pessoas deveriam guardar suas economias, deveriam economizar, deveriam se dedicar aos negócios. Ele entendia isso como algo divino. Então, como as suas ideias favoreciam muito a classe burguesa, rapidamente calvinismo ou o calvinismo, né, as ideias de Calvino vão começar a ganhar números grandes de adeptos burgueses. Por quê? Antigamente, quando os burgueses estavam desenvolvendo a sua história e todo o seu conceito e a construção do seu pensamento, eles viviam tendo que pagar indulgências para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica acreditava que enriquecer era algo errado. Já nas ideias do calvinismo, não. Ou seja, a religião calvinista justificava a questão da riqueza. Ou seja, então essa religião começou a crescer, né? E ela foi se fortalecendo, principalmente em países como a Suíça, até hoje, os grandes bancos, né? Aquele período também já estava se desenvolvendo. Os Países Baixos, que eram a Holanda e a Bélgica, e a Inglaterra e algumas colônias inglesas da América do Norte, porque o calvinismo favorecia muito a questão dos burgueses, ok? Então, ó, luteranismo vai ser o início, depois nós vamos ter o surgimento do calvinismo, que favorece principalmente a igreja burguesa, e depois, lá no século XVI, nós vamos ter o surgimento do anglicanismo, que é a igreja que vai ser fundada por Henrique VIII, né, que vai romper suas relações com a igreja católica. Só que o motivo desse rompimento não foi o mesmo que Lutero, tá? Lutero criticava as indulgências, Lutero criticava toda aquela situação. Já aqui com o anglicanismo não é isso que acontece. Henrique VIII, na verdade, ele queria se separar da sua esposa, Catarina de Aragão, porque ele queria casar com a sua amante, que era Ana Bolena. Mas a Igreja Católica falou, quando ele falou assim, hein, Papa Clemente, faz favor aqui. Assim, Papa, ó, tô a fim de separar. O Papa falou assim, você quer o quê? Separar, não gosto mais de Catarina de Aragão. Não existia esse conceito de separação naquele período, gente. Não era concebido pela igreja.
as pessoas aceitavam até que os reis tivessem amantes. Era normal, naquele período, os reis terem amantes. Aceitava-se numa boa o rei ter amante, tanto que Ana Bolena já era amante do rei. Mas como ele pediu a separação, o Clemente não aceitou, Henrique falou assim, você não vai não? Então eu faço a minha própria igreja e eu mesmo separo, ok? É o que Henrique vai fazer, né? Influenciado por todo aquele pensamento ali daquele período, Henrique vai formar uma nova religião e essa religião vai ser a religião anglicana, tá? Na religião anglicana, o celibato, ou seja, a questão de não poder casar era algo voluntário e as missas eram celebradas em inglês, né? E não em latim. E as indulgências feitas pela igreja também eram condenadas, tá bom? O ano que vem, quando nós estivermos estudando aquilo que vai ficar conhecido sobre a Revolução Inglesa, nós vamos falar muito sobre essa questão desse surgimento dessas novas religiões que vão influenciar muito nas revoluções inglesas que nós vamos estudar no primeiro capítulo do ano que vem, do 8º ano, tá bom? A igreja começou a entender que ela já não era tão poderosa assim na Europa e que ela estava perdendo todo o poder que ela antes estava todo concentrado em suas mãos, ok? Então, esse crescimento do protestantismo vai provocar uma reação na igreja. Ou seja, a igreja falou assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa para conter essa reforma. O que a igreja vai fazer, então? Uma contra-reforma. Ok? Então, nós temos a reforma e a contra-reforma. A reforma, feita por Lutero. Lutero, Calvino e Henrique VIII, depois com o anglicanismo. Ok? Quando a igreja vai perceber que ela está perdendo fiéis, que estão surgindo novas religiões, ela fala assim, olha, a gente precisa se aproximar da população. Voltar, né? A gente precisa buscar um ressignificado. Então, a igreja vai fazer uma reunião com bispos e autoridades, principalmente do Papa. Nessa reunião, eles vão buscar ressignificar os dogmas da igreja e essa reunião vai ficar conhecido como o Concílio de Trento. Concílio, que é conselho, né? E Trento, porque foi na cidade de Trento, na Itália. Esse concílio aconteceu ali. Foi uma reunião feita pelos líderes da Igreja Católica buscando um novo caminho, um novo mecanismo para a reforma protestante daquele período, ok? Então, a igreja vai reformar e sobre a liderança de Inácio de Loyola, a Igreja Católica vai formar a Companhia de Jesus, que foi criada nesse período também do século XVI. Nós estamos falando aqui já em 1540. O Brasil já tinha sido descoberto por Portugal nesse período, né? E, querendo ou não, é uma época onde os europeus vão começar a fazer as viagens marítimas e a Igreja Católica vai formar essa Companhia de Jesus, que eram jesuítas, que eles tinham a intenção de participar dessas grandes navegações também, tá bom? Se o anglicanismo foi um impulso para os divórcios atuais, eu acho que a questão dos divórcios atuais, o Bento, é uma questão muito mais relacionada com uma questão cultural, porque se a gente pega, por exemplo, assim, vamos lá, o anglicanismo, a gente está falando do século XV, XVI, ok? Querendo ou não, Henrique VIII faz isso porque ele quer se divorciar. Mas a gente pega, por exemplo, o início do século XX, a gente pega aqui, sei lá, a década de 40, a década de 50, não existia também essa questão da gente se divorciar. As pessoas não se divorciavam. Você pode perguntar, por exemplo, para os seus avós, ou até para os seus bisavós, vamos dizer assim, como que era, se a mulher poderia, se existia divórcio naquele período. Assim, a gente consegue entender que o divórcio, ele começa a existir mesmo, o que a partir de 1980, 1990, né? Uma questão, ou seja, o Henrique VIII, ele faz aquilo, mas é aquela questão assim, ele fala assim, olha, faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ok? Então, essa religião, o anglicanismo, ela dá essa possibilidade, mas não é algo que se estabelece culturalmente na nossa sociedade. Demora bastante para que isso aconteça, né? Então, a gente está falando aqui, ó, século XVI, começa isso, né? E os divórcios, como acontecem hoje, que as pessoas casam, se elas não querem, divorciam mesmo, ela vai começar a acontecer o quê?
finalzinho do século XX para o início do XXI, onde as pessoas começam a se divorciar mesmo. Tá? Então a gente não pode fazer essa relação, não. Que é uma relação um pouco diferenciada, tá? Então nós vamos ter as grandes navegações, que nós vamos estudar no próximo capítulo, que vocês já devem ter lido, né? Que já estão mais adiantados aqui do que as nossas aulas presenciais aqui no nosso encontro. E essa Companhia de Jesus, então, ela tinha um objetivo aí de tentar buscar novos fiéis para a Igreja Católica, já que eles tinham perdido tantos fiéis assim ali na Europa naquele período, tá bom? Então, criação da Companhia de Jesus como um dos, vamos dizer assim, dos passos da Contra-Reforma Católica. Segundo passo feito pela Igreja, a criação do Index, né, dos livros proibidos. Eles fizeram uma lista de livros que eram proibidos naquele período, né? E, de certa forma, ela manteve o celibato dos padres e o culto às imagens, que era muito criticado durante aquele período. Tá bom? E aí nós vamos ter aí um embate entre os protestantes e a Igreja Católica, que a gente vai falar muito sobre isso durante toda a história a partir de agora, tá? Então, quando eu falar assim, a reforma é contra a reforma, a gente tem que lembrar da nossa aula de hoje, porque acontecem muitas coisas que vão acontecer dentro da história estão relacionadas com esse processo da reforma protestante, ok? O que eu fiz aqui? Peraí. Eu acho que em questão das reformas protestantes, então, nós temos isso. Vamos retornar lá na página. Deixa eu só me localizar. Página 69. Eu sei que nós já fizemos essa atividade, mas nós vamos agora fazer a correção juntos, para a gente conseguir se aprofundar, para ver se vocês realmente... Nós corrigimos essa atividade semana passada? Não, né? Alguém me fala? Essa já? Já. Então. Deixa eu postar aqui, então. Essa aqui que não, né, Luana? Eu lembro de você ter corrigido. Você, inclusive, falou daquela obra ali da Marte Vênus. Tá. Mas essa aqui da página 70, não, né? Eu lembro de você ter corrigido essa 2. Só não lembro a 1. Essa. Ok. Então... Vamos aqui, então. Vamos corrigir logo, então, esses aqui da Reforma Protestante. Deixa eu encontrar aqui. Pera. Aqui, página 75, todo mundo lá na 75. Vamos ver o que a gente escreveu aí, então, tá? Na 75, a nossa primeira pergunta fala assim: o protestantismo surgiu no século XVI, a partir de uma divisão da Igreja Católica. O que deu origem a essa cisão? Deixa eu pegar aqui para a gente marcar essa canetinha. A Igreja Católica, então, tinha recebido críticas. É muito importante que na resposta de vocês a gente coloque sobre as questões das críticas. Quais críticas? Acusações de corrupção, ok? E o comércio de indulgências. Ou seja, na nossa resposta, para que ela esteja correta, nós temos que falar que a igreja estava sendo criticada. Esse é um ponto, ok? Igreja criticada, e que estava acontecendo ali a questão do comércio de indulgências. O principal, então, em relação a essa resposta, é essa questão do comércio de indulgências, tá bom? E aí a gente destaca o papel de Martinho Lutero e a sua carta com as 95 teses, que questionaram essa prática. Então, para que essa resposta seja correta, nós temos que falar sobre as indulgências e sobre, vamos dizer assim, o estabelecimento das 95 teses de Martinho Lutero, que vai formar aí essa questão do protestantismo. Ok? Essas duas coisas aqui, então, tem que estar presente dentro da nossa resposta. A crítica a essa corrupção e o surgimento do comércio de indulgências. Tranquilo? Passar, hein? Vamos lá para a próxima página. Aqui, né, fala pra gente assim: com a reforma protestante, surgindo diversas igrejas cristãs, apontem, conforme as respectivas indicações dos quadros a seguir, as principais características de cada setor protestante e das razões pelas quais elas se estabeleceram. Esse aqui faz um resumo, então, né, do que era
do que era cada uma dessas religiões. Aí fala luteranismo. A gente tem que colocar que foi criado por Martinho Lutero, né? A gente não pode esquecer de colocar isso aqui, né? A simplificação dos rituais religiosos e principalmente, gente, a principal característica do luteranismo é essa livre interpretação da Bíblia. Isso é muito importante, tá, gente? Porque com a Igreja Católica, as pessoas não podiam interpretar a Bíblia. A principal característica do luteranismo é que as pessoas possam ler a Bíblia, tá? Então, quando a gente for colocar aqui essa questão, é importante a gente falar sobre a livre interpretação da Bíblia. Por isso que, de certa forma, ela vai ser muito aceitável naquele período. Então, aqui do luteranismo, a principal ideia que foi criada por Martinho Lutero e que pregava, de certa forma, a simplificação dos rituais religiosos e a livre interpretação da Bíblia, porque essa é vamos dizer assim, a principal ajuda de Lutero nesse processo, tá? Porque ele que faz a tradução da Bíblia e que vai deixar com que as pessoas possam começar a lê-la. Calvinismo. Vamos lá, no calvinismo. Criado por João Calvino, né? Por isso que recebe esse nome, calvinismo. E, querendo ou não, ele vai falar muito sobre a questão dessa vida simples e poupadora. O calvinismo vai beneficiar muito essa questão que dava uma ideia que eles faziam uma conciliação, então é muito importante a gente falar sobre isso, da crença com a acumulação de riquezas da burguesia. Então, para Calvino, não existia nenhum, vamos dizer assim, nada que atrapalhasse a pessoa assumir a religiosidade, ou o que for, ou qualquer situação nesse sentido, a pessoa poderia ser rica e chegar ao céu da mesma forma, vamos dizer assim, ok? Não teria nenhum problema para Calvino. Então, a principal ideia do calvinismo, e ela vai seguindo, de certa forma, já o luteranismo, de crítica às indulgências, mas essa junção da crença com a acumulação de riqueza da burguesia, de aceitar isso. Isso era muito importante para o calvinismo. Ok? Então, a gente tem que colocar isso aqui. E sobre o anglicanismo, criado na Inglaterra por Henrique VIII, né? E motivos pessoais do rei, porque ele queria desconstituir o seu casamento, né? Ele queria se separar. Então, a principal ideia do anglicanismo é que ela surge, essa nova religião surge de um querer pessoal de um rei, no caso Henrique VIII naquele período. Ele forma uma nova religião por querer, por entender que ele queria se separar. Olha, gente, Henrique VIII vai casar 8 vezes e ele vai matar quase todas as suas esposas, tá? Depois de Ana Bolena, ele vai casando, casando, casando. Quando ele enjoava da esposa, ele cortava a cabeça, casava de novo, cortava a cabeça, casava de novo. Muito louco ele naquele período, tá? No final, ninguém queria mais casar com ele, porque as pessoas tinham medo, né? De casar com Henrique VIII. Imagina, vou casar com o rei, ele vai cortar minha cabeça. Ele fez isso muito com suas esposas, tá? Com as suas rainhas. Mas a sua filha, Elizabeth I, eu acho que ela vai ficar tão traumatizada com um homem doido que ela não vai casar, né? Ela vai ficar conhecida como a rainha virgem. E ela vai ser uma grande rainha da Inglaterra e ela vai ser a última da dinastia dos Tudors, que é a dinastia ligada a Henrique VIII, que vai permanecer no poder. Tá bom? Então, nossa aula de hoje estava relacionado a isso. Nós terminamos agora realmente o capítulo 4. Tio Franklin, Oi. pode voltar lá sobre o luteranismo, por favor? O luteranismo, posso? Sim. Espera um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Tá vendo aí, Théo? Uhum. Luteranismo. Vamos remarcar aqui então, ó. Tem que falar que foi Martinho Lutero. E a principal ideia do luteranismo, Théo, é a livre interpretação da Bíblia, tá? É a principal característica do luteranismo. Ou seja, é aquilo que, de certa forma, naquele período, ele dá liberdade para as pessoas interpretarem a Bíblia. Que antes era só feito pela Igreja Católica. Agora aqui no luteranismo, não. Todo mundo pode interpretar a sua Bíblia. Tanto que Lutero escreve a Bíblia de latim para o alemão,
onde as pessoas começam a entender naquele período, tá bom? Gente, olha só, é isso. Então, essa semana a gente continua com os nossos roteiros de estudo. Busquem lá no Alunos Book, tá bom? E qualquer dúvida, vocês vão mandando as dúvidas pro tio Frank no WhatsApp, se surgirem as dúvidas, tá bom? Tio, Oi. volta lá na última página, na página 75, por favor, também. Peraí. Página Página- qual? 75, aí de trás. Essa aqui? Ah, Sim. tá. Peraí. Ah, tá. Não. Foi? Aqui Não, tá foi. perguntando as principais características, né? Que a gente falou que é a aquisição da corrupção e principalmente o comércio de indulgências. Que a gente tem que ter na nossa resposta. Ok? Uhum. Mais alguma coisa, gente? Não, tá bom, gente. Obrigado. Então tá bom. Boa aula pra vocês. Beijão, hein? Tô com saudade. Tchau, tchau. 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 Gente, vocês sabiam que tem gente hackeando você no Zoom? Senhoras e senhores, Sim. todos